Por que não entrar? Pensou. Estão rindo de tão bêbados, porque não bebo também até me embriagar? Não vai entrar, caro senhor? Perguntou-lhe uma das mulheres com uma voz bastante clara e ainda fresca. Era uma moça e não tinha nada de repulsivo. A única de todo o grupo. És muito bonita, respondeu ele endireitando-se e contemplando-a. Ela sorriu, aquele galanteio a lisonjeara muito. O senhor também é, disse ela. Mas está tão fraquinho, observou outra com voz de baixo. Saiu agora do hospital, não? Parecem filhas de generais, mas nem por isso deixam de ter o nariz empinado, disse de repente um camponês que se aproximara do grupo, já um pouco alegre, com o colete desabotoado e uma careta de esperteza trocista. Estão muito bem dispostas. Entra, já que estás aqui. Pois então, com 1000 diabos, entro. E entrou. Raskolnikov continuou seu caminho. Escute, meu senhor, gritou uma mulher atrás dele. O que é? Ela ficou perturbada. Eu teria muito gosto em passar uns momentos com o senhor, mas agora sinto-me envergonhada na sua presença. Vamos, simpático cavalheiro, 6 kopecks para um copinho. Raskolnikov tirou tudo o que achou no bolso. Três moedas de 5 kopecks. Ah, que senhor tão bondoso. Como te chamas? Aqui sou Duklida. Ora, vejam só, observou de repente outra do grupo, movendo a cabeça. Não sei como alguém pode pedir assim dessa maneira. Eu, francamente, morreria de vergonha. Raskolnikov olhou com curiosidade para que falar. Era uma mulher de uns 30 anos, com marcas de bexigas cobertas de vergões e com o lábio superior inchado. Falar e censurar a outra com muita calma e seriedade. Onde, pensou Raskolnikov, continuando seu caminho, onde é que eu li aquilo sobre um condenado à morte que no momento de morrer dizia ou pensava que se o deixassem viver no alto, numa rocha e num espaço tão reduzido que mal tivesse onde pousar os pés, e se à volta não houvesse mais que o abismo, o mar, trevas eternas, a eterna solidão e a tempestade perene, e tivesse de ficar assim nesse espaço de um arcã a sua vida toda, 1000 anos, a eternidade, preferiria viver assim a morrer imediatamente? O que interessa é viver, viver, viver. Viver, seja como for, mas viver. O homem é covarde, acrescentou passado um minuto. Foi dar em outra rua. Ora, o Palácio de Cristal. Não fazia muito ainda que Razumikin falara do Palácio de Cristal. Mas para que eu queria? Ah, sim, para ler. Zozimov disse que lera nos jornais. Tem jornais? Perguntou ao entrar numa taberna muito grande, até de agradável aparência, composta de alguns gabinetes, por certo vazios. 2 ou 3 clientes tomavam chá, e numa saleta mais ao fundo havia um grupo de 4 indivíduos que bebiam champanhe. Pareceu a Raskolnikov que Zamiotov se encontrava entre eles, embora de longe não se pudesse ver muito bem. Que me importa? Pensou. Quer vodka? Perguntou-lhe o rapaz. Traga-me chá e traga-me também jornais atrasados de 5 dias atrás, que eu te dou uma gorjeta. Muito bem, aqui tem os de hoje, e vodka também, quer? Trouxeram-lhe os jornais atrasados e chá. Raskolnikov sentou-se à vontade à procura. Isler, os Aztecas. Isler, Bartola, Máximo, os Aztecas. Isler, Bartola, Máximo, os Aztecas. Isler, que diabo? Mas aqui estão os acontecimentos. Caída na escada, um comerciante carbonizado pelo abuso do álcool, um incêndio em Piesk, um incêndio em Petersburgo, outro incêndio em Petersburgo, outro incêndio em Petersburgo, Isler, Máximo, ora, aqui está. Encontrou finalmente aquilo que procurava e pôs-se a ler. As linhas dançavam diante dos seus olhos e, no entanto, leu todas as notícias e pôs-se a procurar nos últimos números as informações mais recentes. Suas mãos tremiam ao virar as folhas com uma impaciência convulsiva. De repente, alguém veio sentar-se junto dele no outro lado da mesa. Ergueu os olhos e viu Zamiotov, o mesmo Zamiotov, com o seu mesmo aspecto de sempre, com seus anéis e as suas correntes, o seu risco nos cabelos negros e alisados à custa de cosmético, o seu elegante colete, o seu sobretudo bastante gasto e a sua camisa um tanto suja. Estava de bom humor, pelo menos, sorriu com muita jovialidade e com um ar bonacheiro. A sua cara morena estava um pouco afogueada devido ao champanhe. O quê? O senhor aqui? Começou admirado e num tom que faria crer que eram amigos antigos. Mas Razumikin me disse ontem que o senhor ainda não recuperara a lucidez. É estranho, mas olha, eu estive em sua casa. Raskolnikov sabia muito bem que ele iria se aproximar. Pôs os jornais de lado e voltou-se para Zamiotov. Nos seus lábios havia um sorrisinho no qual transparecia uma nova e irritante impaciência. Já sei que esteve lá, respondeu. Me disseram. Foi à procura da biqueira da bota. Mas quer saber de uma coisa? Razumikin disse levianamente que o senhor esteve com ele na casa de Lavisa Ivanovna. Aquela que o senhor queria defender, fazendo sinais ao tenente Porokov, que não os percebia, lembra-se? E, no entanto, como é que ele não compreendia? O assunto estava claro, não acha? Oh, que furacão! Quem? Porokov? Não, esse seu amigo, Razumikin. O senhor, Zamiotov, leva uma boa vida, tem entrada livre nos lugares mais agradáveis. Quem é que o convidou para champanhe? É que bebemos um pouquinho, mas por que acha que me convidaram? Isso é a recompensa, tudo que vem é lucro, riu Raskolnikov. E isso ainda não é nada, meu rapaz, não, nada, acrescentou dando uma palmadinha no ombro de Zamiotov.
Olhe, não pense que eu o censuro, e diga até por afeto, em tom de brincadeira, como dizia o seu operário quando batia em Mítica, o tal do caso da velha. Ah, mas está a pá? Pode ser que saiba muito mais do que o senhor. O senhor é uma pessoa estranha, com certeza ainda está doente. Fez mal em ter saído. Então isso lhe parece estranho? Sim, o senhor estava lendo jornais. Sim, eram jornais. Dizem muita coisa a respeito de incêndios. Não, eu não estava lendo sobre incêndios. E olhou ambiguamente para Zamiotov. Um sorrinho sarcástico voltou a assombrar os seus lábios. Não, eu não estava lendo sobre os incêndios. Continuou dando uma piscadela de olhos para Zamiotov. Mas confesse, meu caro amigo, que tenho uma vontade enorme de saber o que eu estava lendo. De maneira nenhuma perguntei por perguntar. Não se pode fazer uma pergunta? Por que é tão... Ouça uma coisa, o senhor é um homem culto, letrado, não é? E da sexta classe do ginásio, respondeu Zamiotov com certa dignidade. Da sexta classe. Olhem que melo. Penteadinho, com risque de anéis, oh, que rico homem, que lindo menino. Quando chegou a esse ponto, Raskolnikov foi acometido de um riso nervoso, que largou nas próprias barbas de Zamiotov. Este se inclinou um pouco para trás e não se deu por ofendido, mas pareceu muito admirado. Oh, que estranho, repetiu Zamiotov, muito sério. Seria capaz de apostar que estás com febre. Com febre? Mentes, mel branco. Então te parece estranho? Muito bem, isso cita a tua curiosidade, não? Curioso. Bom, quer que eu lhe diga que estava lendo? Olhe quantos números mandei trazer. É suspeito, não é? Diga. Está com as orelhas bem espevitadas? Mas por quê? Bem, depois explicarei sobre isso das orelhas. Por agora, meu caro, direi, ou melhor, confesso. Não é isso. Declaro formalmente ao senhor tomará nota. É esta a fórmula. Bem, pois declaro-lhe formalmente que estava lendo, que me interessava e que procurava Raskolnikov. Raskolnikov piscou um olho e esperou. Procurava, e para isso vim aqui notícias do assassinato da velha viúva do funcionário. Disse, finalmente, quase a meia voz, aproximando extraordinariamente o seu rosto do de Zamiotov. Este ficou olhando para ele fixamente, sem se mover e sem desviar da cara dele, né? O que pareceu depois mais estranho a Zamiotov foi que durante um minuto inteiro reinasse entre eles o silêncio, e que durante esses minutos estivessem olhando um para o outro cara a cara. Bem, e o que tem que estivesse lendo isso? Exclamou de repente perplexo e impaciente. Que me importa isso? O que tem de especial? É que se trata dessa mesma velha, continuou Raskolnikov, na mesma voz baixa, sem se afastar diante da exclamação de Zamiotov. Essa mesma da qual, veja se lembra, estavam falando quando eu desmaiei na delegacia, compreende agora? Bom, e então? Que quer dizer isso de compreende agora? Exclamou Zamiotov quase alarmado. O rosto imperturbável e sério de Raskolnikov mudou de expressão no momento, e de súbito começou outra vez aquele riso nervoso de antes, como se lhe faltassem forças para dominar-se. E nesse momento relembrou também, com extraordinária nitidez, aquela sensação recente quando estava atrás da porta de Machadinho e Riste, e o fecho oscilava, e os outros do outro lado proferiam insultos e socavam a porta, e sentiram de repente vontade de gritar e insultar ao mesmo tempo que eles e puxar-lhes pela língua, ralhando e troçando e rindo às gargalhadas. Mas o senhor está louco? Disse Zamiotov e deteve-se como se uma ideia súbita tivesse cruzado seu cérebro. O quê? Vamos, diga o que tem a dizer. Nada, respondeu Zamiotov furioso. Isso é um disparate. Ficaram ambos calados. Depois daquele repentino e espasmódico ataque de riso de súbito, Raskolnikov ficou pensativo e triste. Colocou cotovelos sobre a mesa e apoiou as mãos na testa. Parecia ter se esquecido por completo da presença de Zamiotov. O silêncio prolongou-se durante muito tempo. Não bebe o chá? Olha que vai esfriar, disse Zamiotov. Ah, o quê? O chá? Está bem. Raskolnikov bebeu um gole do copo, levou um bocadinho de pão à boca e olhou para Zamiotov como se compenetrasse e procurasse espantar o seu abatimento. O seu rosto tornou a adotar, naquele momento, a mesma expressão sarcástica do princípio. Continuou bebendo chá. Agora tem acontecido muitas façanhas dessas, disse Zamiotov. Não faz muito tempo eu li nas notícias de Moscou que nessa cidade prenderam um bando de fabricantes de moedas falsas. Formavam uma verdadeira quadrilha, falsificavam notas. Isso é uma história velha. Já deve fazer um mês que li essa notícia, respondeu placidamente Raskolnikov. De maneira que, para o senhor, trata-se de bandidos? Acrescentou sorrindo. E o que haviam de ser? Por quê? Trata-se de fedelhos inexperientes, não de bandidos. Terem se reunido para isso, menos do que 50 indivíduos. É possível uma coisa dessa? Para uma coisa dessas, 3 já são demais, e é preciso que cada um esteja mais seguro do outro do que de si próprio. Bastaria que um deles, numa ocasião em que tivesse bebido, começasse a dar com a língua nos dentes para pôr tudo a perder. Tolos. Dão a missão de trocar as notas dos bancos a pessoas indignas de confiança. Para uma coisa dessas, é possível confiar em alguém? Mas suponhamos que tudo corra bem, mesmo se tratando de uns incautos, suponhamos que cada um deles consiga passar 1 milhão. Bem, e depois? A vida toda. Cada um deles vai depender do outro para a vida toda, melhor se entregar. Mas esse a que me referi nem sequer conseguiram passar as notas. Um deles foi trocá-las no banco, deram-lhe 5.000 rublos e as mãos dele até tremiam. Contou até 4.000, mas o 5º milhar ele recebeu sem contar na sorte, colocando-os no bolso e saindo a correr. Por isso despertou suspeitas, de maneira que um só imbecil pôs tudo a perder. Mas acha que isso é possível?
O quê? Que as mãos dele tremessem? Respondeu Zamiotov. Se é possível. Sim, estou absolutamente convencido de que é possível. Às vezes a pessoa não consegue se conter. Que nada. No lugar dele, o senhor conseguiria se controlar? Pois olhe, eu não. Por 100 rublos, expor-se a semelhante horror. Apresentar-se com notas falsas. E onde? No guichê de um banco onde conhecem todos os truques. Não, eu ficaria desconcertado. E o senhor se desconcertaria? Raskolnikov voltaria a ter de repente uma vontade terrível de colcar a língua de fora. Por momentos, um calafrio lhe correu pela espinha. Eu teria procedido de outra maneira. Começou com um ar distante. Veja como eu teria passado as notas. Teria contado o primeiro milhar 4 vezes, uma a seguir da outra, olhando muito bem cada nota, e depois teria começado a contar o segundo. Teria começado a contá-lo, e depois, ao chegar à metade, teria escolhido uma nota de 50 rublos ao acaso, e a olharia contra a luz, a viraria do outro lado e observaria outra vez a contraluz. Não será falsa? Eu, que diabo, estou muito escaldado. Não faz muito tempo que uma parenta minha, por causa disso, perdeu 25 rublos, e me poria a contar essa história. E assim até chegar ao terceiro milhar, mas não, desculpe, me parece que no segundo milhar contei mal a sexta centena e tenho as minhas dúvidas. E assim deixaria o terceiro milhar e voltaria outra vez ao segundo, e faria o mesmo com toda a quantia até o quinto milhar. E depois de ter acabado, tiraria ao acaso uma nota do maço, do quinto e do segundo milhar, e a examinaria contra a luz, e outra vez ficaria com dúvidas. Pode fazer o favor de me trocar esta por outra? E faria o homem do guichê suar tanto que ele já não saberia o que fazer para se livrar de mim. Depois de ter enfim acabado, eu sairia, abriria a porta. Não, desculpe, voltaria lá outra vez, perguntaria alguma coisa, me daria alguma explicação, assim que eu agiria. O senhor disse coisas incríveis, exclamou Zamiotov sorrindo. Tudo isso é da boca para fora, porque na hora seria muito diferente. Garanto que nesse momento não só eu e o senhor, como até o homem mais insensível e desesperado é incapaz de se controlar. Para que ir mais longe? Eis, por exemplo, o assassinato da velha que aconteceu no nosso distrito. Segundo parece, trata-se de um rapaz ousado que em pleno dia se expôs a todos os perigos e só se salvou por um milagre, mas no entanto suas mãos tremeram, pois não conseguiu roubar, não conseguiu se controlar. São os próprios fatos que demonstram isso. Raskolnikov pareceu ficar ofendido. Olha o que está dizendo, pois então veja se é capaz de colocar a mão nele agora, exclamou Raskolnikov olhando Zamiotov por cima do ombro. O que? Já o pegaram. Quem? Os senhores? Os senhores o pegaram? Sim, sim. Para os senhores o principal é isso, verem se um homem gasta ou não gasta o dinheiro. Antes não tinha dinheiro e de repente começa a aparecer com ele. Pronto, fatalmente foi esse. Foi por isso sempre que os outros querem, os senhores são ludibriados como meninos. Sempre que os outros querem, os senhores são ludibriados como meninos. Mas é que isso acontece sempre, respondeu Zamiotov. Comete o assassinato com astúcia e consegue escapar. Mas depois vão correndo para a taberna e aí caem na armadilha. São presos por causa do que gastam. Nem todos são tão espertos como o senhor. O senhor naturalmente não iria à taberna, não é verdade? Raskolnikov franziu o senhor e olhou fixamente para Zamiotov. O senhor naturalmente tem inveja e gostaria de saber como eu me comportaria em caso semelhante, perguntou aborrecido. Ah, isso eu gostaria, respondeu em voz firme e séria. Começava-se a notar uma grande seriedade nas suas palavras e nos seus olhares. Muito, muito. Bem, então veja o que eu faria, respondeu Raskolnikov, tornando a aproximar o seu rosto do de Zamiotov, a olhar fixamente e a falar outra vez em voz baixa, de maneira que dessa vez ele chegou a estremecer. Veja o que eu faria. Pegaria o dinheiro e os objetos, sairia dali imediatamente e, sem entrar em lugar algum, correria direto a um lugar deserto, onde não houvesse senão terrenos e onde não passasse ninguém. Não houvesse senão terrenos e não passasse ninguém. Algum jardim ou outra coisa do gênero. Antes teria tido o cuidado de escolher uma certa pedra em um certo pátio de um pud ou um pud em meio de peso em algum canto, junto de um muro, e que talvez tivesse sido posta ali quando fizeram a casa. Levantaria essa pedra debaixo da qual deveria existir um buraco e colocaria todo o dinheiro e os objetos nesse buraco. Colocaria ali e tornaria a colocar a pedra no seu lugar, tal como estava antes. Depois, ajeitaria a terra com o pé e fugiria dali imediatamente. Durante 1 ano, 2, não a levantaria. Passariam 3 anos e também não. Bem que procurassem. Onde estará o ladrão? O senhor está doido, declarou Zamiotov num fio de voz, sem saber porquê, e também sem saber porquê afastou-se subitamente de Raskolnikov. Pode ver nota 6 na página 124. É a medida aí do peso, né? De repente os olhos deste começaram a chispar, empalideceu terrivelmente e o seu lábio superior começou a tremer sem proferir o menor som. Aproximou-se o máximo que pôde de Zamiotov e começou a mover os lábios sem articular uma palavra. Permaneceu assim meio minuto. Sabia o que estava fazendo, mas não conseguia se controlar. Uma palavra feroz aflorava os seus lábios como quando estava atrás da tal porta e quase lhe escapava, estava quase a largá-la, a dizê-la. E se fosse eu que tivesse assassinado a velha Elisavieta? Exclamou de repente e recuperou a lucidez. Zamiotov olhou para ele assustado e ficou lívido. O seu rosto simulou um sorriso. Mas será possível? Exclamou com uma voz quase imperceptível. Raskolnikov lançou-lhe um olhar de ódio. Confesse que acreditaria, disse por fim, fria e ironicamente. De maneira nenhuma. Agora menos do que nunca, declarou Zamiotov precipitadamente. Acabou caindo na armadilha. O mel branco foi apanhado, de onde se conclui que se agora crê menos do que nunca, é porque antes acreditava nisso. Nada disso, exclamou Zamiotov visivelmente sobressaltado. Foi o senhor quem me assustou e me levou para esse campo. Então não acredita? Mas do que os senhores falaram na minha ausência quando eu saí da delegacia? E por que o tenente Porokov me fez aquelas perguntas depois que voltei a mim do meu desmaio? Ei, chamou o criado, levantou-se e pegou o seu gorro. A conta. 30 copeques ao todo, respondeu o criado que veio logo. Então toma mais 20 copeques para uma vodka. Oh, quanto dinheiro! E estendeu a sua mão que tremia, cheia de notas vermelhas e azuis. 25 rublos. De onde vem tudo isso? De onde terá saído também a roupa nova? Porque o senhor sabe muito bem que eu não tinha nenhum copeque. Pode ser que tenha perguntado à dona da casa. Bom, já chega. Acesse calls. Já falamos bastante. Até a vista terei muito prazer em tornar a vê-lo. Saiu todo trêmulo. Até a vista terei muito prazer em
tornar a vê-lo. Saiu todo trêmulo devido a uma violenta comoção histérica, na qual se misturava, no entanto, um certo prazer, e por outro lado sentia-se triste, esgotado, terrivelmente cansado. Fazia caretas como se tivesse acabado de ter um ataque. O seu cansaço aumentava rapidamente, as suas energias despertavam e surgiam de repente, agora ao primeiro choque, a primeira sensação irritante, mas com a mesma rapidez, ele fraquejava à medida que a comoção diminuía. Quanto a Zamiotov, depois de ter ficado sozinho, continuou por muito tempo sentado no seu lugar, dando voltas à imaginação. Desde o princípio, Raskolnikov modificara todas as suas ideias a respeito do ponto já sabido e definitivamente ausente na sua opinião. Ilya Petrovich é um Palermo, decidiu definitivamente. Mal abriram a porta da rua e Raskolnikov deu de cara na entrada com Razumikin, que vinha entrando. Ficaram ambos um momento a se medirem com o olhar. Razumikin estava no maior espanto, mas de repente uma cólera verdadeira assomou seus olhos que cintilaram. Tu aqui, exclamou em voz alta, então fugiste da cama, e eu que andei à tua procura até debaixo do divã, e vens para a taberna, e pensar que quase bati nas taças por tua causa, e ele, enquanto isso, por onde andava? Ródica, que significa isto? Me diz francamente, fala, não ouves? Isso significa que vocês todos me importunaram demais e que eu queria ficar sozinho, respondeu Raskolnikov muito tranquilo. Sozinho quando tu mal te aguentas de pé, quando estás pálido, como um morto e com a respiração tão acelerada? Idiota, por que tinhas de ir ao Palácio de Cristal? Me diz imediatamente. Deixe-me sair, disse Raskolnikov, dispondo-se a continuar seu caminho. Mas isso acabou de desesperar Razumikin, que o segurou como fosse por um ombro. Te deixa sair? Te deixar sair? Tu te atreves a me dizer, deixe-me sair depois do que fizeste? Tu sabe o que eu vou fazer imediatamente? Pois vou te dobrar ao meio, fazer de ti um embrulho, te levar nas costas para casa e te deixar lá trancado. Ouve, Razumikin, exclamou Raskolnikov muito baixinho e segundo parecia com a maior serenidade. Não compreendes que eu não quero que tu me faças nenhum favor? Que prazer o teu de fazer favores a quem não quer saber disso pra nada, a quem no fim das contas os considera muitíssimo aborrecidos? Ora, vamos ver, por que foste me buscar logo que adoeci? Não poderia ser que me agradasse morrer? E eu não te dei hoje a entender claramente que tu estás me atormentando, que já estou farto de ti? Mas que prazer esse de torturar as pessoas? Te juro que tudo isso é um obstáculo sério para minha cura, por causa das contínuas irritações que me provoca. Não vistes como os Zosimov saiu para não me irritar? Pois não me deixe em paz também, pelo amor de Deus. E afinal, que direito tu tens de me reter? Não vês que agora estou falando com toda a lucidez? Como é que eu posso te pedir que me deixes em paz e não me faças mais nenhum favor? Sei que assim passo por ingrato e mal, mas me deixem todos, pelo amor de Deus, deixe-me em paz, deixe-me. Começaram falando tranquilamente, gozando de antemão todo o desgosto que ia causar, mas acabou agitado e respirando com dificuldade, como antes com Ludin. Razumikin ficou um instante imóvel, pensativo e largou a sua mão. Vai para o diabo que te carregue, disse tranquilamente e até preocupado. Mas espera aí, exclamou de repente quando Raskolnikov começou a caminhar. Ouve, vocês são todos, do primeiro até o último, uns charlatães, uns fanfarrões. Quando tem uma dorzinha, pronto, fica logo às voltas para lá e para cá, com uma galinha que vai pôr um ovo. Até nisso plagiam os autores estrangeiros. Não mostram nenhum só indício de independência. Vocês são os molengões. E em vez de sangue, o que corre nas veias de vocês é água insossa. Não acredito em nenhum de vocês. A coisa mais importante para vocês, quaisquer que sejam circunstâncias, é não parecerem homens. Para! Gritou com raiva redobrada ao ver que Raskolnikov recomeçava a caminhar. Ouve até o fim. Sabes que hoje vai haver uma reunião na minha casa nova e até pode ser que alguns amigos já estejam lá. Deixei meu tio para recebê-los e vim aqui correndo. Bem, pois se tu não fosses um imbecil, um perfeito idiota, um tolo da pior espécie, uma cópia de estrangeiro, olha, Ródica, eu reconheço que tu é inteligente, mas é tolo. Bem, como eu ia dizendo, se tu não fosses idiota, virias passar a noite comigo em vez de andar por aí. Agora já saíste, o mal já está feito. Eu te arranjaria uma cadeira macia, o senhorio tem uma xícara de chá, companhia, e se não te sentisses bem assim, te deitarias no sofá, e fosse como fosse, estaria junto de nós. Zosimov também vem. Então, vens ou não? Não, tu estás mentindo, gritou Razumikin impaciente. Queres saber de uma coisa? Tu não estás em condições de responder por ti mesmo. E além disso, eu não entendo. Muitas vezes me acontece de desistir das pessoas e depois eu volto a correr atrás delas. Uma pessoa se envergonha e depois volta a se aproximar dos homens. Por isso, não te esqueças, na casa de Potchenkov, terceiro andar. Ao que me parece, o senhor seria capaz de aceitar que lhe pagassem só para poder jogar alguém. Eu, só de pensar nisso, sou capaz de arrancar o nariz de quem quer que seja. Bem, já sabes, casa de Potchenkov, número 47, no andar do funcionário Babutkin. Eu não vou, Razumikin. E Raskolnikov afastou-se dando meia volta. Aposto que tu vais, gritou-lhe Razumikin de longe. Se não fores, não quero mais saber de ti. Para, espera. Zamiotov está lá dentro? Está. Ele te viu? Viu. Falou contigo? Falou. De quê? Bem, vá para o diabo, tu não me dás atenção. Potchenkov 47, Babutkin, não te esquece. Raskolnikov continuou a caminhar até o Sadovaya e virou na esquina. Razumikin, pensativo, viu desaparecer. Finalmente fez um gesto com a mão, entrou no estabelecimento, mas parou no meio da escada. Raiz-me, partam. Continuou a dizer, quase em voz alta. Fala com lucidez, no entanto parece. Será que eu também sou um idiota? Por acaso os loucos não falam com lucidez? E pelo que me parece, Zosimov estava com um pouco de medo. Bateu com um dedo na testa. Bem, e se é assim, como vou deixá-lo sozinho agora?
Podia se atirar no rio. Ah, fiz uma tolice. Não é possível. E começou a correr atrás de Raskolnikov, mas já não havia sinal dele. Cuspiu e, em passos rápidos, voltou ao Palácio de Cristal a fim de falar com Zamyotov o mais depressa possível. Raskolnikov continuou andando direto para a ponte de P. Parou no meio, junto da murada, apoiou nela os cotovelos e ficou olhando à distância. Assim que se separou de Razumikin, sentiu uma tal debilidade que só com muito custo chegou ali. Tinha vontade de sentar ou de se estender no meio da rua. Inclinado sobre a água, contemplava os últimos reflexos rosados do sol poente, a fileira de casas escurecidas pela escuridão progressiva, uma janelinha afastada ao longe, em algum telhado na margem esquerda, que brilhava precisamente na chama do último raio que nela batia por um instante a água do canal que ia escurecendo. E aparentemente olhava para essa água com a maior atenção. Finalmente, alguns círculozinhos vermelhos dançaram diante dos seus olhos. As casas se foram à deriva, os transeuntes, as margens, as carruagens, tudo aquilo começou a dar voltas e a bailar na sua frente. De repente, estremeceu, liberto talvez da vertigem por um espetáculo selvagem e horrível. Parecia que alguém estava ao seu lado, à sua direita, ombro a ombro. Virou o rosto e viu uma mulher alta, de chapéu na cabeça, o rosto amarelo, afilado, vincado e os olhos inflamados e encovados. Olhava-o nos olhos, mas era evidente que não via nada nem ninguém. De repente, ela apoiou a mão direita no peitoril, levantou o pé direito e subiu na grade de ferro. Depois fez o mesmo com a esquerda e atirou-se no canal. A água suja chapinhou e engoliu a vítima num instante, mas passado um minuto a mulher voltou à superfície e a corrente foi levando-a suavemente para baixo, com a cabeça e os pés mergulhados e o tronco para cima, com as saias flutuando como um balão. Está se afogando, gritaram dezenas de vozes. Acudiu gente, as duas margens encheram-se de espectadores. Na ponte à volta de Raskolnikov, apinhou-se um grande grupo de pessoas que o bloqueava e o empurrava para trás. Batchutki, é a nossa Afrosiniutka! Ouviu-se perto um grito de lamento de uma mulher. Salve-a, Batchutka! Batchutki, meu, salve-a! Um barco, gritaram na multidão. Mas o barco já não era necessário. Um guarda descia rapidamente a escada do canal e, tirando o capote e as botas, lançou-se à água. Não teve grande trabalho. A água trouxera a mulher a 2 passos das escadinhas e ele a agarrou pela roupa com a mão direita e com a esquerda conseguiu atar-lhe uma corda que um companheiro lhe atirara, e assim a tirar imediatamente da água. Estenderam-na nas pedras de granito da muralha. Ela não tardou a recuperar os sentidos, então endireitou-se, sentou-se e começou a respirar e a resfolegar, esfregando inconscientemente as suas roupas encharcadas. Não dizia uma palavra. Estava totalmente bêbada, Batchutki, totalmente bêbada. Aquela voz de mulher soava junto de Afrosiniutka. Uma vez já quis se enforcar e atiraram da corda. Eu tinha ido à loja e recomendei à moça que não a perdesse de vista. E vejam como essa desgraça aconteceu. É nossa vizinha, Batchutki. Mora perto de nós, no segundo prédio, lá no fundo ali. As pessoas se dispersaram. As 2 guardas ficaram cuidando da suicida. Alguém falou na delegacia. Raskolnikov assistia a tudo aquilo com uma estranha indiferença e desprendimento. Era desagradável para ele. Não, é bárbaro. A água não vale a pena. Resmungou consigo. Não há de haver nada, acrescentou. Para que esperar? Quanto à delegacia... Mas por que Zamyotov não estaria lá? A delegacia abre às 10. Voltou-se de costas para a murada e olhou à sua volta. Bem, então... Vamos! Exclamou resoluto, afastando-se da ponte, encaminhando-se para o outro lado onde ficava a delegacia. Tinha a alma vazia e insensível, não queria pensar. Até o seu aborrecimento passara, nem sequer tinha restos da magia a um momento, quando saíra de casa decidida a acabar de uma vez com tudo. Uma apatia total se apoderara dele naquele momento. Isso também pode ser uma saída, pensou, enquanto caminhava devagar e cambaleando pela margem do canal. Seja como for, acabarei com isso porque quero, mas isso será uma saída? Além do mais, tudo vem a dar do mesmo. A distância de um arcã a... Ei, mas que final? Mas será esse o final? Digo isso a eles ou não digo? Ah, diabo, mas como estou cansado, preciso me deitar já ou me sentar em algum lugar. O pior de tudo é que isso é muito estúpido, mas também já não me interessa. Oh, que tolice me passou pela cabeça. Para ir à delegacia era preciso seguir em frente e virar à esquerda no segundo cruzamento de ruas. Dali eram só 2 passos, mas ao chegar à primeira embocadura, reconsiderou, meteu-se pela ruela e deu uma volta por 2 ruas, provavelmente sem nenhum objetivo, ou talvez para dar vazão a alguma coisa, ainda que fosse só por 1 minuto, e ganhar tempo. Caminhava com os olhos fixos no chão. De súbito pareceu a ele que alguém murmurava qualquer coisa ao seu ouvido. Ergueu a cabeça e viu que se encontrava junto daquela casa, precisamente na porta cocheira. Desde aquela noite que não passava por ali. Um invencível e inexplicável impulso se apoderou dele. Entrou no prédio, atravessou o portal, seguiu depois a primeira entrada à direita e pôs-se a subir a conhecida escada que levava ao 4º andar. Essa escada estreita e empinada estava muito escura. Ele parava em cada patamar e observava tudo com curiosidade. No patamar do 1º andar faltavam os caixilhos numa janela. Da outra vez isso não estava assim, pensou. Este é o quarto do 2º andar, onde Nikolatka e Mitka estavam trabalhando. Estava fechado e a porta estava com a tinta fresca, portanto estava para alugar. Já estou no 3º andar e no quarto, aqui. Uma hesitação tomou conta dele e a porta desse andar estava completamente aberta. Havia gente lá dentro, ouviam-se vozes. Nunca teria esperado isso. Depois de vacilar um pouco, subiu os últimos degraus na escada e entrou no andar.
Este também estava sendo reformado. Havia operários, o que igualmente o chocou muito. Imaginara, sem saber por quê, que ia encontrar tudo aquilo exatamente igual ao que estava antes, talvez até com os cadáveres no mesmo lugar, no chão. Ao passo que agora as paredes estavam nuas e não havia um único móvel. Que estranho. Caminhou para a janela e sentou-se no parapeito. Eram ao todo 2 operários, 2 rapagões, um já mais velho e o outro ainda muito novo. Estavam forrando as paredes com papel novo, branco com flores de lis, em substituição ao antigo, que estava amarelo, desbotado e rasgado. Sem que soubesse por que aquilo desagradou Raskolnikov. Olhava para o papel novo com olhos hostis, doía-lhe. Esta é a palavra que tivesse mudado tudo aquilo. Pelo visto, os trabalhadores já estavam se retirando e começavam a enrolar com pressa as tiras de papel para irem para casa. O aparecimento de Raskolnikov mal lhes chamou a atenção. Eles falavam de alguma coisa. Raskolnikov cruzou as mãos e pôs-se a escutar. Ela veio me ver de manhã, logo de manhãzinha, toda embonecada. Por que, disse eu, apareces diante de mim tão enfeitada? Por que te arrumas toda para vir me ver? De hoje em diante, Titi, Vassilite, eu quero fazer todas as tuas vontades. Foi assim mesmo. A maneira como ela estava vestida parecia um figurino, tal qual um figurino. Ô velhote, mas o que é um figurino? Perguntou o rapaz. Pelo visto era o velhote que o instruía. Um figurino, meu rapaz, é uma figura que os alfaiates daqui recebem todos os sábados pelo correio do estrangeiro e na qual se representa como as pessoas devem se vestir, tanto as do sexo masculino como as do sexo feminino. São estampas, os homens estão sempre de jaqueta comprida e as senhoras sempre tão bonitas que por elas eu seria capaz de dar tudo e mais alguma coisa. E o que não há nesta, Peter? Exclamava o rapaz com admiração. A não ser a companhia de pai e de mãe, tudo se pode ter aqui. Sim, tirando isso, meu amigo, encontra-se de tudo por aqui, concluiu o mais velho em tom decisivo. Raskolnikov levantou-se e passou para o outro quarto, onde antes estavam a arca, a cama e a cômoda. O quarto lhe pareceu terrivelmente pequeno em seus móveis. O papel das paredes era o mesmo de então. Num canto sobre o papel ficara bem marcado o lugar onde antes ficava o oratóriozinho com as imagens. Passou tudo em revista e depois voltou para a janela. O operário mais velho olhou-o de lado. O que o senhor procura aqui? Perguntou-lhe de repente, encarando-o. Em vez de lhe responder, Raskolnikov levantou-se, saiu do vestíbulo, pegou o cordão de campainha e puxou. A mesma campainha, o mesmo som de cana rachada. Puxou pela segunda e pela terceira vez. Ouvi e recordava-se. A sensação anterior, dilacerante e monstruosa, começou a acudir à sua memória cada vez mais clara e nítida. Estremecia cada som da campainha e cada vez sentia maior prazer. Mas o que o senhor deseja? Quem é o senhor? Gritou o operário saindo à sua procura. Raskolnikov entrou outra vez no quarto. Quero alugar um quarto, disse. Estava vendo este. De noite não se alugam quartos e quem trata disso é o porteiro. Limpar o chão? Também vão pintá-lo? Continuou Raskolnikov. Não havia sangue? Peter. Abreviação popular de Petersburgo. Também vão pintá-lo? Era costume na Rússia naquele tempo pintar os assoalhos. Sangue? Por quê? Porque foi aqui que mataram a velha e a irmã. Havia um grande charco de sangue. Mas quem é o senhor? Exclamou o operário inquieto. Eu? Sim. Tu queres saber? Então vamos à delegacia que lá eu vou te dizer. O operário olhou para ele, estupefato. Bem, nós temos de ir embora. Já estamos atrasados. Vamos, Aliotka. Temos de fechar, disse o operário mais velho. Pois vamos até lá, respondeu Raskolnikov e dirigiu-se ao porteiro cambaleando pela escada. Ei, porteiro! Gritou quando chegou à entrada. Havia algumas pessoas junto da porta do prédio na rua que viam os outros passar. Os 2 porteiros, uma mulher, um operário de uniforme e mais algumas pessoas. Raskolnikov dirigiu-se a eles. Que deseja? Perguntou-lhe um dos porteiros. Estiveste na delegacia? Estive há pouco. Que deseja? Ainda estão lá? Ainda. E o tenente está lá? Há pouco ainda estava. Mas o que o senhor deseja? Raskolnikov não respondeu e ficou ali pensativo. Veio ver o quarto. Disse o operário mais velho, aproximando-se. Que quarto? Aquele onde estávamos trabalhando. Mas por que diabo limparam sangue? Aqui, disse ele. Cometeu seu assassinato e eu vim para alugar um andar. E pôs-se a puxar a campainha de tal maneira que quase arrancou. Vamos à delegacia, disse ele depois, que uma vez lá direi tudo, insistia. O porteiro olhava estupefato, de sobrancelhas erguidas para Raskolnikov. Mas quem é o senhor? Exclamou mal-humorado. Eu sou Rodion Romanich Raskolnikov, ex-estudante e moro na rua Tilha, aqui nessa travessa, perto no quarto número 14. Pergunte ao porteiro, ele me conhece. Raskolnikov disse isso tudo como se estivesse absurdo, sem se voltar de olhos fixos na rua, que já estava ficando escuro. Mas por que o senhor subiu lá em cima? Para ver. Mas o que tinha para ver ali? Vamos agarrá-lo e levá-lo à delegacia? Intrometeu-se o operário de súbito, mas depois se acalou. Raskolnikov lançou-lhe um olhar por cima do ombro, contemplou atentamente e disse depois devagar e com indolência. Vamos até lá. Isso, levem-no, reforçou o operário entusiasmando-se. Por que ele veio até aqui? O que ele queria? Bêbado ou não, sabe-se lá, resmungou o operário. Bem, mas o que o senhor deseja? Tornou a gritar o porteiro que já começava a se cansar. Que procura aqui? Tens medo de ir à delegacia? Perguntou Raskolnikov sarcasticamente. Por que teria medo? Mas o que é aqui? És um malandro, gritou a mulher. Mas por que estamos lhe dando conversa? Exclamou outro porteiro, um camponês enorme, com um capote desabotoado e um molho de chaves na cintura. Fora daqui, não há dúvida de que é um malandro, fora. E pegando Raskolnikov por um ombro, colocou-o no meio da rua. Ele deu um tropeção, mas não chegou a cair. Endireitou-se, olhou em silêncio para todos os espectadores e continuou o seu caminho. Que tipo estranho, disse o operário. Hoje em dia todo mundo está estranho, disse a mulher. Por que não o levamos à delegacia? Acrescentou o operário. Não vale a pena nos preocuparmos com um tipo desses, decidiu o porteiro grandalhão. Se
Se for um malandro, ele mesmo por si só irá para lá. Isso já é velho. Se te apanham, já não te largam. Isso já se sabe. Vou ou não vou? Pensou Raskolnikov, parando no meio da rua, numa encruzilhada e olhando à sua volta como se esperasse de alguém uma palavra decisiva. Mas ninguém respondeu. Tudo estava surdo e mudo como as pedras que pisava morto para ele, só para ele. De repente, ao longe, a uns 200 passos de distância, no fim da rua, na escuridão cada vez mais densa, viu um grupo de pessoas, vozes, gritos. Entre as pessoas estava parada uma carruagem. No meio da rua brilhava uma luzinha. Que será aquilo? Raskolnikov deu meia volta direita e dirigiu-se para o círculo das pessoas. Parecia, na verdade, que queria agarrar-se a tudo. E ria friamente ao pensar nisso. Porque havia decidido ir à delegacia e sabia que dali a um momento tudo acabaria. Capítulo 6. No meio da rua havia uma carruagem parada, nobre e elegante, puxada por uma parelha de fogosos cavalos cinzentos. Não havia ninguém dentro. Tem que parar por aqui, pessoal. Tem alguém me chamando aqui? No WhatsApp. Não havia ninguém dentro e o cocheiro que descera da boleia estava ao lado do carro e segurava os cavalos pelo freio junto da boca. Para por aqui, capítulo 6, na página 195. Muito obrigado a todos, até a próxima, falou.